a gente tem como pauta número 2 aqui a CPMI do 8 de janeiro, né, que tem o deputado Felipe Barros como integrante da comissão, titular da comissão, e na próxima terça-feira o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI do Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, vai prestar depoimento na comissão. O nosso convidado, o deputado Felipe Barros, tem tido, como disse, papel importante na CPMI. Foi ele, por exemplo, a gente mostrou aqui no 4x4, quem deixou muito claro que o Ministério da Justiça tem muitas câmeras de segurança que poderiam ter ajudado nas investigações. Vossa Excelência disse que nós temos que ter certeza se haviam outras câmeras no entorno do Ministério da Justiça. Eu gostaria de pedir para que disponibilizasse o vídeo, porque eu solicitei à minha equipe que andasse no entorno do Ministério da Justiça e fotografasse todas as câmeras que eles encontraram. Essa foi a única câmera que foi enviada pelo Ministério da Justiça. Essas outras câmeras não são do Ministério da Justiça, mas também poderiam contribuir com essa CPMI, são do Ministério da Infraestrutura. Essas já são do Ministério da Justiça. Mais uma do Ministério da Justiça que não foi disponibilizada para essa CPMI. Mais uma outra câmera do Ministério da Justiça, que não foi disponibilizada. Outra câmera do Ministério da Justiça que não nos foi enviada. Mais uma câmera do Ministério da Justiça que não nos foi enviada. Mais outra. Mais outra câmera do Ministério da Justiça que não nos chegou. Mais uma câmera, meu Deus do céu, do Ministério da Justiça que não chegou até essa CPMI. Outra câmera que não chegou até a gente. Mais uma câmera do Ministério da Justiça que Flávio Dino está escondendo dessa CPMI. Mais uma câmera que não nos chegou. Outra câmera do Ministério da Justiça que não chegou a imagem até a gente. Mais uma câmera do Ministério da Justiça. Mais uma câmera do Ministério da Justiça. Outra câmera que não nos chegou. Essa outra não é do Ministério da Justiça, essa última. Essa outra também. Agora, ao todo, nós temos mais de 10 câmeras que a minha equipe foi tirar foto na sexta-feira, senhor presidente. Felipe Barros também fez um questionamento sobre o senador Randolfo Rodrigues. Essas câmeras, senhor presidente, que foi uma das 2 câmeras que o Ministério da Justiça disponibilizou para essa comissão em descumprimento à totalidade do requerimento. Mas prestem atenção a esse horário. Ali em cima consta o horário, 18 horas e 34 minutos aproximadamente. 18 horas e 34 minutos, esse era o cenário, o senador Elisiane Gama, na esplanada dos ministérios. Às 18 horas e 36 minutos, olha, mesmo horário, estava acontecendo exatamente isso que vocês estão vendo no telão. Nesse mesmo horário, o senador Randolfo Rodrigues, senhor presidente, peticiona ao Supremo Tribunal Federal, com a narrativa toda pronta. O senador Randolfo Rodrigues peticiona ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo o afastamento de Anderson Torres e colocando toda a culpa exclusivamente na Polícia Militar do Distrito Federal. Eu pergunto, como às 18 horas e 36 minutos, com essa cena que nós estávamos vendo ali, o senador Randolfo Rodrigues já tinha conclusão de tudo? Deputado, ainda tem a questão da relatora, da Elisiane Gama, né, que um assessor dela conversou com o filho do G. Dias antes do depoimento do general à comissão. Agora o senhor vira aí um entrevistado, não um comentarista convidado, mas um entrevistado nosso nessa pauta número 2. Qual é o balanço que o senhor faz dessa comissão até aqui? A gente vê o governo tentando barrar as investigações de qualquer maneira, blindar Flávio Dino, blindar o governo Lula. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar um milagre? Nós vamos ter um relatório paralelo, que não da Elisiane Gama, que a gente sabe desde o início qual vai ser? Lacombe, nós somos minoria na CPMI. E mesmo assim nós conseguimos avançar muito. Se me permitem, eu quero fazer uma breve linha do tempo com vocês. O Randolfo Rodrigues, senador, líder do governo, ele, como eu disse, vocês mostraram no vídeo, enquanto a esplanada dos ministérios estava sendo invadida, ele protocolou um pedido para o Alexandre de Moraes, protocolou um pedido para afastar e prender
o secretário Anderson Torres, ele era ex-ministro, estava como secretário de Segurança do Distrito Federal. E nessa petição do Randolph, ele coloca toda a culpa exclusivamente na Polícia Militar do Distrito Federal. Essa é a narrativa, inclusive, que os governistas têm tentado emplacar desde o dia 8 de janeiro, que toda a culpa seria da Polícia Militar do Distrito Federal. Acontece que a Polícia Militar do Distrito Federal teve, de fato, uma parcela de culpa. Teve uma parcela de culpa, no meu ponto de vista, quando o comandante em exercício da Polícia Militar mandou a tropa da Polícia Militar no dia 8 ficar cada agente em sua casa, cada soldado em sua casa. Ele não deixou a tropa de prontidão, ele deixou a tropa de sobreaviso. Isso fez com que houvesse, em primeiro lugar, um número muito reduzido de policiais na esplanada dos ministérios e, em segundo lugar, uma demora dos policiais para saírem de suas casas, irem para o quartel, colocarem todos os equipamentos e depois irem para a esplanada dos ministérios. Mas ocorre que o responsável na Polícia Militar por deixar a polícia em suas casas foi promovido pelo Ricardo Capelli. Ou seja, se a Polícia Militar teve uma culpa, essa culpa foi premiada pelo Ricardo Capelli, que foi o interventor e braço direito do Flávio Dino. Mais do que isso, não só foi promovido pelo Ricardo Capelli, como um outro coronel havia sido preso, e existem mensagens na CPMI falando que eles fariam um embargo auricular, conversariam com o Andrei, chefe da Polícia Federal, para soltar o policial responsável por colocar os policiais em suas casas. Então, veja, esse é o primeiro ponto. O governo premiou aqueles que cometeram erro. Mais estranho do que isso, o ministro do GSI, que tem a responsabilidade de cuidar da segurança do Palácio do Planalto, o ministro G. Dias, no caso, o comandante do Exército Brasileiro nos respondeu oficialmente à CPMI, dizendo que o Plano Escudo, que é o trabalho, o projeto de proteção do Palácio do Planalto, esse Plano Escudo não foi acionado pelo GSI e ele era o responsável por acionar. O ministro G. Dias, que tinha desde o dia 5 todos os informes da ABIN no seu celular privado, informes da ABIN que diziam, inclusive, categoricamente, que ocorreriam manifestações com invasão dos prédios públicos, com invasão do Congresso Nacional. Então, veja, o GSI, que deveria proteger o Palácio do Planalto, não protegeu, mesmo tendo todas as informações. Os policiais que cometeram a falha de colocar a tropa dentro de suas casas foram promovidos pelo Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, que era o interventor e braço direito do Dino. A Força Nacional ficou toda ali parada no estacionamento do Ministério da Justiça, sem agir. Depois o Flávio Dino vem a público dizendo que, olha, não podia agir porque precisa de autorização do governador. Isso, de fato, é uma verdade, mas precisa de autorização para governador quando é para a Força Nacional agir dentro de outros estados. A Força Nacional não precisa de autorização de governador algum para proteger os prédios públicos da União. E no dia 6, a Força Nacional já estava autorizada pelo próprio ministro Flávio Dino em agir. Então, eu não tenho a menor dúvida que o governo agiu dolosamente para que as invasões ocorressem. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quero lembrar a todos vocês que, na transição, o Lula disse que não bastava destruir o Bolsonaro, precisaria destruir o bolsonarismo. Então, eles sabiam que ia acontecer manifestações com possíveis depredações, deixaram a porta aberta, como mesmo o Lula disse no dia 12 de janeiro, deixaram a porta aberta para que as invasões ocorressem. Então, mesmo nós sendo minoria na CPMI, nós conseguimos avançar e agora nós temos a missão de justamente elencar todos esses fatos que nós descobrimos num relatório paralelo que vamos apresentar ao público. Ana, você quer fazer uma pergunta para o deputado? Eu queria fazer uma pergunta, deputado, mas eu queria passar antes por poucos slides que foram apresentados lá na CPMI, se eu não me engano, pelo senador Marcos Rogério, e eu fiquei muito impressionada com esses slides, porque é o tipo de informação que a imprensa não passa para frente, que são conversas, mensagens do ex-diretor da ABIN, o Saulo, para o general G. Dias, no dia 5 ainda, deputado, 5 de janeiro, ele avisa que tem convocação de atos e que os atos seriam em frente ao Congresso. No dia 6,
alerta da ABIN, que dispara, né, esse alerta para várias agências do governo. No dia 7 de manhã, de novo, alerta da ABIN. Dia 7, meio-dia, alerta da ABIN. Dia 7, meio-dia e 45, o Saulo para o general G. Dias, também alerta sobre a manifestação tomada de poder. No mesmo dia, às 3h55 da tarde, mais uma mensagem do ex-diretor da ABIN para o general G. Dias. No dia 7, às 4h20 da tarde, às 4h50 da tarde, ou seja, foram vários alertas da ABIN, né, como geral, e também do Saulo para o general G. Dias. Mas o que me impressiona, deputado, é que no dia 8, às 8h53 da manhã, o Saulo avisa para o general G. Dias a presença de quase 100 ônibus. E aí o general G. Dias responde via mensagem para o ex-diretor da ABIN: vamos ter problemas. Isso é 8h53 da manhã, deputado. 8h53 da manhã. Não existe nenhuma forma de desblindar, vamos colocar assim, né, o general G. Dias e fazer uma busca e apreensão no celular dele, o que quer que seja, porque parece que essas buscas e apreensões, esses mandados, eles são estendidos apenas para um lado do espectro, né, político-ideológico. Quem mais está sendo blindado ali, deputado, e que poderia trazer alguma luz para o que nós já sabemos o que aconteceu? Olha, o principal blindado ali da CPMI chama-se Flávio Dino. Quero lembrar que o governo federal fez de tudo para que a CPMI não acontecesse. Aliás, antes de nós coletarmos as assinaturas da CPMI, no mesmo dia 8, a senadora Soraya Tronic começa a coletar assinatura para uma CPI do Senado, dia 8 de janeiro. No dia 9 ou 10 ela termina de coletar as assinaturas. Quem ajuda a senadora Soraya a coletar as assinaturas é justamente Randolfo Rodrigues e Elisiane Gama. Mas no dia 18 de janeiro, salvo engano, o Lula vem ao público e diz que, olha, uma CPI não interessa ao governo. E aí eles tiraram o pé e foi quando nós começamos, então, a coletar as assinaturas, que nós achamos estranho, né? Quando eu digo nós, o deputado André Fernandes, que foi o grande encabeçador aí dessa CPMI, que teve toda a coragem necessária para coletar assinatura por assinatura. Então, depois disso, as imagens do G. Dias foram divulgadas pela CNN. E quem tinha essas imagens? Olha, a gente tem que pensar. Quem tinha as imagens, uma dessas pessoas é o interventor, o senhor Ricardo Capelli, que ele, como interventor, reuniu nos autos das investigações todas as imagens necessárias. Né? E curioso, quando as imagens são divulgadas, G. Dias é demitido, e quem vira ministro do GSI? O próprio Ricardo Capelli. Né? Coincidências, né? Então, a CPMI ganha força, nós conseguimos instalar a CPMI após a divulgação dessas imagens, e aí o governo passou a adotar outra estratégia, que é ocupar a CPMI. Então nós temos hoje na CPMI a bancada do Maranhão, né, de 30 deputados titulares, salvo engano esse é o número da CPMI, nós temos uma grande maioria do Maranhão, quase a bancada toda do Maranhão está dentro da CPMI. E a relatora, que é amiga pessoal, braço direito de Flávio Dino. Então, o Flávio Dino tomou toda a cautela de conversar deputado por deputado do Maranhão, pedindo para que os deputados fizessem parte da CPMI. Flávio Dino escolheu a sua relatora a dedo. Por que será? Depois as imagens do Ministério da Justiça simplesmente somem. Toda vez que a gente quer ouvir o comandante da Força Nacional, a Elisiane Gama, pula dessa altura, prefere ouvir qualquer outra pessoa, com exceção do comandante da Força Nacional, não sei porquê. Nós já ouvimos representantes de todas as forças. Vamos ouvir semana que vem o ex-ministro general Augusto Heleno, vamos ouvir o terceiro indivíduo do caso da bomba, no dia 24 de dezembro, o senhor Alan Diego, mas a gente não consegue ouvir o comandante da Força Nacional no dia 8. Então existe uma verdadeira blindagem em relação ao Flávio Dino. O celular do G. Dias, eu quero falar aqui para vocês, nós quebramos o sigilo telemático
do celular do general do Lula, o senhor Gonçalves Dias, no início da CPMI. Mas, quando ele entrega o celular para a CPMI, as mensagens de janeiro já haviam sido apagadas. Ele trocou o telefone celular dele, o aparelho celular dele ele trocou. Nós quebramos o celular, o sigilo telemático dele, das mensagens relativas a janeiro. E aí, quando a CPMI manda oficiar as operadoras telefônicas, as operadoras nos respondem dizendo que não acharam nenhum celular no CPF do G. Dias. Então, que celular que é esse que ele estava usando no dia 8 de janeiro que não estava registrado no CPF dele próprio? Com base nisso, o presidente Arthur Maia, na sessão passada, mandou oficiar a Apple, a Google, para que mandassem para a CPMI todos os backups que encontrarem com o nome de usuário dele, independente do CPF. Vamos ver o que vai vir nessas mensagens. Constante, você quer fazer uma pergunta, um comentário sobre esse assunto, CPMI do 8 de janeiro? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, né, o esforço do deputado Felipe Barros, que tem sido realmente impressionante em desvendar o que de fato aconteceu ali. Né, eu tenho acompanhado e ele está de parabéns, em nome do país. Eu concordo com a conclusão dele, está tudo muito claro o que aconteceu ali. É doloso, sim, houve um crime deliberado de deixar a coisa correr solta, porque eles precisavam dessa narrativa. Então eu não vou nem fazer pergunta, eu vou só fazer essa constatação aqui, Lacombe, que o povo brasileiro atento já se deu conta. O ministro Alexandre de Moraes, que cometeu vários atos ilegais, inconstitucionais, ele precisava disso para dar algum tipo de pano de fundo, de justificativa, de que, olha, eu realmente estava me excedendo um pouco, mas porque eu estava lidando com golpistas, que não foi um passeio de domingo no parque, né? Para o G. Dias foi uma tentativa de golpe de Estado com algodão doce, é uma coisa inovadora na história. Eu que sou um estudioso de comunismo, de revoluções, impressionante tentarem dar um golpe com algodão doce, impressionante, né? Mas com as mãos, com as unhas, armados com as unhas, sem liderança, sem chefe, sem quem fosse assumir depois esse comando, né, do Estado paralelo montado, um negócio tudo bizarro, né? Mas eles precisam dessa narrativa. Então esse é que é o ponto. E eu quero só fazer um gancho, Lacombe, com outro assunto que está na ordem do dia, porque toda a narrativa de que houve uma tentativa de um golpe, as palavras têm importância. Né? Vamos lembrar que os países comunistas, né, da União Soviética ou outros, eles sempre se chamaram, né, República Democrática. Então, palavras importam. E quando a turma da Globo e companhia insiste, por exemplo, que a delação do Mauro Cid fala que Bolsonaro tentou uma reunião para falar de golpe, com um comando militar. Não, isso é coisa de narrativa da imprensa vendida, que está em conluio com o PT e com o Supremo. Né? Não, provavelmente, o que o Mauro Cid disse, se é que disse, é que o Bolsonaro pode ter tentado conversar com os militares a respeito das alternativas legais, dentro das 4 linhas. Quem chama isso de golpe é a Globo. Quem chama isso de golpe é o Alexandre de Moraes. Quem chama isso de golpe é o comunista Flávio Dino. Ou seja, quem chama de golpe o que juristas renomados discutiam naquela época, se era ou não uma função, uma prerrogativa das Forças Armadas realizar para resgate da ordem, tudo coisa que a Dilma provocou na época, né, do impeachment, na antecedência, na véspera ali do impeachment, ela fez essa provocação. Né? Quem estava fazendo isso estava fazendo dentro de artigos constitucionais, queriam entender se aquilo era ou não uma viabilidade. O artigo 142, por exemplo, virou tabu, né? É um artigo da Constituição. Então, discutir a Constituição não é inconstitucional. Inconstitucional é o golpe que deram.